Boa tarde, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Encontro com a cruz. Sexta-feira, dia 12 de março de 2021. Estamos na sexta-feira da terceira semana da Quaresma. Deus te abençoe rica e abundantemente. E nesse período quaresmal nós estamos meditando sobre as 7 palavras de Jesus na cruz. Deus te abençoe, sejam bem-vindos e bem-vindas, em nome de Jesus. Patrícia, Tereza, Claudinha, Jane, Deus abençoe nessa tarde tão especial. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Deus, pelo Teu Espírito Santo. Muito obrigado, Pai, pela Tua presença conosco. Senhor, louvado e bendito é o Senhor, que sempre nos abençoa, que sempre nos ajuda. Muito obrigado, Deus. Agora, Pai, fala conosco nessa meditação e que possamos, ó Pai, em nome de Jesus, aprender contigo, crescer na Tua graça, sermos cheios do Teu Espírito Santo. Fala conosco, em nome de Jesus. Graças te damos e te bendizemos, porque pela Tua Santa Cruz remiste o mundo. Graças te damos e te bendizemos, porque pela Tua Santa Cruz remiste o mundo. Amados, nós estamos lendo aqui sobre as 7 palavras de Jesus na cruz. Nessas sextas-feiras da Quaresma, nossa meditação está sendo assim. Mas pela graça de Deus, toda sexta-feira às 15 horas, nós meditamos na paixão de Cristo. Deus abençoe o Zimelo. Parabéns ao irmão Zé Luiz, fazendo 80 anos hoje. Dá meus parabéns para o Zé Luiz, irmã Ione, Rinaldo, Ana Maria. Deus abençoe vocês ricamente. Deus dê muita graça. Amém. Queridos, o Evangelho de Mateus 27, 46. Hoje é a 4ª palavra de Jesus na cruz. Jesus diz assim: meu Deus, por que me desamparaste? Meu Deus, por que me desamparaste? Palavra do Senhor, graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, esse talvez seja a palavra de Jesus mais estranha na cruz. A gente escuta muito, lê bastante livros sobre essa palavra, pregações sobre essa palavra, mas essa palavra acaba sendo a mais estranha. Ninguém jamais esperaria Jesus falar isso. O Pai, Deus é amor, o Pai ama, o Pai consola, e agora o Pai abandona ou desampara, não é? E é interessante que existem muitas teorias. Uma teoria é de que Deus olhou para Jesus e viu o nosso pecado, e Deus não aguentou com o nosso pecado e virou o rosto, desamparando Jesus. Isso seria uma covardia, né? A outra teoria, amados irmãos e irmãs, é que Jesus, quando nasceu, ele assume a forma humana, mas na cruz do Calvário, ele assume a forma no espírito humano, ou seja, no Calvário, Jesus se identifica com o espírito pecaminoso do homem, ao ponto de o Pai não olhar mais e desamparar, porque Jesus ali estava morto espiritualmente. Isso é uma outra heresia, né? Na realidade, amados, eu estava recentemente lendo um livrinho e eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade com esse texto. E esse texto é uma chave. Escreva no seu caderninho: esse texto é uma chave. Jesus, na cruz do Calvário, ele está citando o Salmo 22.
Na cruz do Calvário, ele está citando o Salmo 22. Meu Deus, por que me desamparaste? É o versículo 1 do Salmo 22. Como se Jesus estivesse declamando ou cantando o Salmo 22. Por que isso? Porque de todos os salmos messiânicos, o Salmo 22 é o salmo mais explícito, é o salmo mais claro, é o salmo que mais desenha a morte de Jesus. O Salmo 22 fala que Jesus seria transpassado mãos e pés, fala que ele seria preso entre malfeitores, fala que as pessoas iriam passar, iriam zombar dele, fala que ele seria preso entre os gentios, fala que lançariam sorte sobre a sua roupa e rasgariam suas vestes e sobre o seu manto lançaram sorte. Amado, o Salmo 22 fala de traição. É o salmo que mais desenha a cruz do Calvário, é o Salmo 22. Então, no momento da cruz, que Jesus cita o Salmo 22, ele está dando uma chave profética para que a pessoa possa olhar a morte de Jesus na cruz e levar sua mente até o Salmo 22 e entender que Jesus não estava morrendo porque os romanos eram muito ruins, não estavam morrendo porque os judeus mataram Jesus. Não, eles estavam morrendo porque era profecia de Deus. O meu pecado, a minha iniquidade, a minha maldição, a minha transgressão, a minha herança adâmica, satânica, diabólica, infernal, forçou a morte de Jesus para nos salvar. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A morte de Jesus não foi acidental. No roteiro de Deus já estava previsto a morte de Jesus. Quando Jesus nasce, ele nasce para ser morto. Tanto é que Simeão profetiza que Maria iria sentir tanta dor, que uma espada iria atravessar a alma de Maria, o coração de Maria, justamente por causa do sofrimento que ela ia sentir com seu filho. É interessante, irmãos e irmãs, que quando a gente vê a palavra do Senhor, né, quando nós lemos a palavra do Senhor com seriedade, nós observamos justamente isso, querido. Jesus falava do seu sofrimento e da sua morte. Jesus falava diversas vezes sobre o seu sofrimento, sobre a sua morte. Quando ele nasce com esse roteiro de Deus. Ele nasce para morrer por nós na cruz do Calvário. Então, amados irmãos e irmãs, imagine agora, em volta de Jesus, estão pessoas que conhecem a palavra de Deus, com exceção dos romanos. Ali tinha talvez 6 a 8 soldados e um centurião, comandando um pelotão pequenininho, não uma centúria, né, que seriam 100 homens. Ali tinha alguns soldados, não é? Ou poderia até ter mais. Mas os transeuntes que passavam por ali, onde Jesus estava crucificado, porque os romanos não crucificavam a pessoa lá no alto da montanha, não. As pessoas eram crucificadas na beira do caminho. As pessoas passavam e meneavam a cabeça, né? A cena que a gente vê nos filmes, Marisa, é aquela multidão parada assim, tudo olhando para Jesus. Não é verdade. As pessoas passavam pelo caminho. Talvez alguns até paravam, né?
mas as pessoas passavam pelo caminho para ver o Jesus morto. E essas pessoas que passavam conheciam a palavra. Maria, Madalena, a outra Maria, o João conheciam a palavra. Os escribas, os fariseus, os sacerdotes que ali também estavam, conheciam a palavra. E no momento que Jesus cita esse texto, meu Deus, por que me desamparaste? Ele está citando o Salmo 22. E todas as pessoas que tinham conhecimento da palavra sabiam o que Jesus estava fazendo. Por que ele está citando o Salmo 22? Por que ele cita o Salmo 22? Quem não conhecia o hebraico ainda dizia, ele deve estar clamando por Elias. Eli, Sabá. Né? Ele está clamando por Elias. Na realidade, Jesus está citando o Salmo 22. É interessante, irmãos, é uma senha, é uma chave para que a gente vá para o Salmo 22, para que a gente leia o Salmo 22, entenda que tudo que Jesus está passando, que tudo que Jesus está sofrendo, que tudo que Jesus está padecendo, estava escrito muito antes de Jesus ter vindo ao mundo. É profecia. Preste atenção nisso. A morte de Jesus é profecia. O sacrifício de Jesus é cumprimento de profecia. Jesus veio para morrer por nós. Foi uma escolha de Deus. Foi um projeto do Pai. Não é? O salmista, quando ele escreve o Salmo 22, ele tem um contexto. Ele realmente acha que Deus até o abandonou. Deus meu, por que me abandonaste? Ele está com tanta depressão, tanta angústia, que ele acha isso, não é? Mas ele acaba sendo tomado pelo espírito profético. E ele escreve detalhes. Volto a dizer, o salmista desenha a morte de Jesus na cruz. Salmo 22 é o salmo mais explícito. Deixa muito claro isso. Jesus morre para nos dar a salvação. A questão dessa palavra de Jesus na cruz é assim, olha, Jesus morre porque é profecia. Jesus carrega a cruz porque foi profetizado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o Cordeiro só tira o pecado quando ele é imolado. Na cruz do Calvário, Jesus é o grão de trigo que morre para produzir muitos outros trigos. Na cruz do Calvário, Jesus é aquele que, inclusive, o sumo sacerdote Caifás profetizou que era necessário que um morresse pela nação, para que a nação não perecesse. Amado, é interessante você pensar nisso. É verdade que ele foi castigado por causa dos nossos pecados. As nossas transgressões ele levou sobre si. Mas entenda a cruz também, amado, não como lugar de castigo, mas como altar, lugar de sacrifício. É interessante que é bem diferente a palavra castigo para a palavra sacrifício. E não sacrifício no sentido laico, mas no sentido religioso. Sacrifício de adoração. Jesus, no Calvário, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu lembro de uma cruz, Marisa, muito bonitinha, que era uma cruz assim latina, né? Uma cruz normal, e no meio da cruz um cordeirinho sentado, né? Justamente isso. Jesus ele veio para ser o nosso Cordeiro Pascal, para retirar nosso pecado. Então, no momento que Jesus, da cruz do Calvário, diz, meu Deus, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Não é? Essa quarta palavra de Jesus na cruz, Jesus está dizendo justamente isso. Leia o Salmo 22. Entenda que o que está acontecendo comigo foi profetizado lá. Eu estou entre gentios. Além dele estar no meio ali dos soldados,
ele estava no meio de 2 malfeitores também. Nós não sabemos se os malfeitores eram gentios ou não. Provavelmente não eram gentios, Maria. Mas ele estava no meio dos gentios. Né? Quem foi que bateu em Jesus? Quem colocou os pregos nas mãos de Jesus? Quem colocou a cruz pesada para Jesus carregar? Quem, Marisa? Os gentios, os romanos. Né? Então, tudo que está profetizado no Salmo 22 se cumpriu em Jesus. Não é? Então, quando as pessoas ouviam, meu Deus, por que me desamparaste? Na minha mente, o entendimento é, Deus o desamparou, né? Mas na mente daquelas pessoas que estavam ali, eles pararam e falaram assim, por que ele está citando o Salmo 22, versículo 1? Por quê? Qual a relação tem da morte de Jesus com o Salmo 22? Por que ele está citando isso? Por que ele está falando dessa maneira? Não é? E as pessoas começaram a entender que tudo que Jesus sofre passa. Ele sofre e ele passa, porque ele faz tudo que o Pai manda. Ele estava sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amados irmãos e irmãs, por isso vale a pena meditar na morte de Jesus. Vale a pena a gente parar todos os dias, ou principalmente as sextas-feiras, e subir a via dolorosa, com o nosso coração, né? Alguns já tiveram a graça de poder ir a Jerusalém, subir a via dolorosa, né? E tem gente que passa lá todo dia e não tem nenhum significado para eles. Mas é subir no coração. É no coração toda sexta-feira você lembrar que Jesus morreu por nós, que Jesus se entregou por nós. Você é valioso. Aonde está o teu valor? No fato de Jesus ter morrido por você e por mim. Aí está o nosso valor. Jesus, a Bíblia, Paulo diz que Jesus nos comprou com seu precioso sangue, que é um preço tão caro, não é? Que não dá para se pagar. Toda vez que nós tomamos a Santa Ceia, Paulo diz em 1 Coríntios 11, 26, anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. Amado, é um anúncio da morte do Senhor. Infelizmente, pouco se fala no Cristo crucificado. Para Jesus ser Jesus ressuscitado, primeiro teve que ser crucificado, primeiro teve que morrer. E a morte de Jesus é o momento do altar, é o momento do sacrifício, é o momento da adoração. E a ressurreição é o momento da vitória, da pedra removida. Aleluia. Então, querido, olhe para a cruz do Calvário hoje. Olhe para o sacrifício de Jesus hoje. Se você puder, depois de assistir esse vídeo, compartilhe esse vídeo e vá até o Salmo 22. Leia todo o Salmo. Pegue versículos ou palavras, até isoladas ali dentro, que falam do sacrifício de Jesus. Porque Jesus na cruz, ele deu a senha e disse, olhem para o Salmo 22. Ele fala de mim, ele profetiza sobre o que está acontecendo. O que está acontecendo não é uma derrota do Filho de Deus. Parece até ser um fracasso e uma loucura. Mas a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens da terra ou os fortes do mundo. E a loucura de Deus é mais sábia do que os sábios do mundo. Então, amados irmãos e irmãs, nessa quarta palavra da cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27, 46. Traz para nós essa alegria de saber que Jesus veio para cumprir a profecia do Senhor. No Salmo
22. Amém? Vamos então agradecer ao Senhor por esse momento tão especial. Senhor, muito obrigado. Graças te damos e te bendizemos, porque pela tua santa cruz remiste o mundo. Graças te damos e te bendizemos, porque pela tua santa cruz remiste o mundo. Graças te damos e bendizemos, Senhor, porque pela tua santa cruz remiste o mundo. Louvado e bendito é o nome do Senhor. Para sempre seja adorado, Senhor, Deus da nossa salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e graças a Deus. Aleluia. Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por ler a tua palavra e por estar, Pai, conversando com meu irmão, com a minha irmã, Deus, sobre esse tema tão rico que é o sacrifício de Jesus na cruz. Quero, Deus, colocar nas tuas mãos a tua igreja espalhada pelo mundo, a nossa vida espiritual e da nossa família. Quero te agradecer, Pai, pelo aniversário do nosso irmão Zé Luiz, fazendo 80 anos hoje. Quero te agradecer, Deus, pela vida do meu irmão e da minha irmã. Que possamos continuar crescendo na fé, avançando espiritualmente, recebendo a força e a graça do Senhor. Continue conosco, ó Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Oramos, a oração Jesus nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. Graças te damos e te bendizemos, porque pela tua santa cruz remiste o mundo. Graças te damos e te bendizemos, porque pela tua santa cruz remiste o mundo. Aleluia. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada irmão e irmã, agora e para sempre. Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. A única oração que nós podemos repetir, são orações de ação de graças. Os 4 seres viventes do Apocalipse repetem dia e noite, 24 horas. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, aquele que era, que é e que há de vir. Olha que alegria. Amados, hoje nós temos a nossa vigília às 22 horas. Quem vai estar pregando é o pastor Franklin, lá da nossa igreja amada de Vargem Alta, metodista. Então, se você puder estar com a gente hoje aqui no Facebook, vai ser uma bênção do Senhor. Deus te abençoe. Um beijo. Com Jesus é só vitória, sempre. Amém? Paz do Senhor Jesus.